Hoje eu queria conversar sobre essas dificuldades de fechar os ciclos e o que tem me ajudado a poder fechar ciclos que nem sempre se fecham sozinhos. Então, se você também não é muito bom de fechar ciclos, está sempre arrastando uma história ali nas reticências, esperando que um dia as coisas vão acontecer, ou que já não está mais feliz no emprego, que não puxa aquela conversa, ativa as notificações, se inscreve no canal, para a gente ter essa jornada rumo a amores mais possíveis, mais felizes, e nem que para isso a gente precise fechar ciclos, porque a gente vai precisar. Se tem alguém que fala com propriedade sobre dificuldade de fechar ciclos, esse alguém sou eu. E tudo bem, né? Porque acho que hoje também o mundo cobra a gente de falar, ai, mas minha filha, querida, supera, deixa, vira a página, bola para frente. E assim, fechar ciclos é difícil pra caramba, porque a gente vai sofrer e tem luto, né? Acho que todo fim de ciclo é um luto. E a gente lida muito mal com os lutos, com as perdas, com as mortes reais e simbólicas. Acho que a gente lida pior com as mortes simbólicas do que com as reais, né? Porque as mortes simbólicas são as mortes dos nossos sonhos, são as mortes das relações. Só que aquela história vai continuar lá. Aquele trabalho que você não está mais lá vai continuar com outra pessoa no seu lugar. Aquele namorado que não é mais seu vai ter uma vida, vai continuar jantando na avó dele sem você. Isso era uma das coisas que me deixava com muita dificuldade de fechar os ciclos, que é entender que o ciclo vai fechar para mim, mas ele vai continuar fluindo para as pessoas que continuaram lá. E eu me sentia morrendo sozinha. Acho que isso me dá uma sensação de desamparo, de tristeza e de estar perdendo nessa corrida da vida. E muitas vezes, por mais que essas pessoas continuem nesses ciclos, ele não é mais para você. Um namoro, às vezes é tudo bem, a pessoa vai namorar outra e vai ser feliz com outra. E não era para ser com a gente. O nosso ciclo com aquela pessoa já se fechou. E acho que uma outra coisa que também, agora falando isso, me veio na cabeça é que por que é tão difícil? Porque a gente sempre acha que é cedo demais, né? Eu falei aqui, putz, o ciclo com essa pessoa já se fechou. A gente sempre acha, ou muitas vezes acha que tem uma última conversa para ser feita. Eu até fiz um vídeo da nossa obsessão pela conversa final. Se você ainda não assistiu, clica aqui para assistir. Porque muitas vezes essa última conversa esclarecedora é só um jeito da gente não querer fechar um ciclo que já se fechou, da gente querer o controle de uma história, né? Ou ouvir exatamente o que a gente gostaria de ouvir. Já acabou naquele momento, né? Ai, mas foi cedo demais. Mas tem um tempo certo? Acho que a gente fica esperando, eu pelo menos, né? Sempre fiquei esperando isso pular de um lugar aqui super seguro para outro super seguro, né? Então, ter certeza absoluta de fechar esse ciclo para ir para um próximo. Então, assim, quero ter certeza que eu não quero mais essa pessoa, que eu não quero mais morar nesse lugar, que eu não quero mais esse emprego. E a gente não vai ter essa certeza. E muito provavelmente a gente não vai ter a certeza de para onde a gente está indo, né? Porque tem aquele ditado, minha tia Cleide sempre falou: quando uma porta se fecha, uma janela se abre. E a grande verdade é que nem sempre essa janela se abre automaticamente. Então, muitas vezes, a porta vai bater na tua cara com um pé na bunda, com uma demissão, com uns amigos que você abandonou porque não faz mais sentido, e dá um medo gigante de ficar nesse vazio, no não saber, no que fazer da vida, do cara seguir com outras mulheres, ter outras namoradas, casar, e você não. E muitas vezes a gente não sabe para onde ir e a gente não se dá esse tempo de não saber. Porque parece que o não saber é perder duas vezes, né? Tem uma coisa que eu me dei conta que para mim era muito difícil fechar ciclos e assim, até os ciclos desses amores de reticências. Então, cara, as pessoas que eu gostei muito e que claramente não estão a fim de mim. E não deixaram isso claro, claramente não estão a fim de mim, mesmo que não tenham deixado isso claro verbalmente. E a gente vai ter que colocar esse ponto final. E o que eu percebi é que aceitar a derrota não é jogar a toalha. Porque parece que assumir que aquela história que você investiu pra caramba não rolou é desistir. Parece que assim, você amou muito, você tentou muito aquela vaga de emprego, você queria muito alguma coisa e não rolou, putz, então já tá marcado em você que você é um perdedor, ou uma perdedora. E não é. Talvez você precise aceitar essa derrota
para poder começar uma outra batalha sem esse peso, né? Isso não te define. Tem aquela música que eu amo, né? O homem não me define, minha casa não me define, seu nome não te define, sua casa não te define. Ih, João, tô péssima, hein? Eu sei que você vai pôr isso nos erros, mas enfim, os nossos erros e as nossas derrotas não nos definem. Acho que a gente fica contabilizando, né? Assim, putz, é mais um namoro que a pessoa terminou comigo e não fui eu que terminei. É mais um emprego que eu fui demitida. E a gente vai carregando esse peso da derrota. E poder fechar o ciclo é entender que aquela história não rolou, mas se eu aprender com ela, ela não precisa ser uma sina. Então, por que ela não rolou? Eu queria mesmo que continuasse, ou eu só não queria perder aquela pessoa, mesmo que aquela história não me fizesse bem? Ou eu só não queria ser largada? O que eu posso fazer de diferente? O que aquela história me nutriu e o que não me nutriu? Eu acho que quando a gente aprende, tudo bem aceitar aquela derrota, porque a gente se sente com mais ferramentas para ter vitórias futuras e vitórias possíveis. E uma outra coisa que eu penso muito, eu tenho muita dificuldade, já falei aqui muitas vezes que eu sou super controladora e que eu tenho muita dificuldade de ficar no vazio, né, do não saber. Tem uma passagem do Mrs. Dalloway e do Virginia Woolf que eu amo, que o amigo dela fala, Mrs. Dalloway sempre dando festas para evitar o silêncio. E eu me sinto assim, eu tenho muito medo de silêncio. E eu tenho muito medo desse silêncio e da dúvida que vem antes do novo ciclo começar, porque ao contrário do dia 31 de dezembro que acaba e já automaticamente começa o ano novo, quando a gente fecha uns ciclos, muitas vezes a gente fica nesse vazio. E acho que sustentar esse vazio e viver ele é muito necessário para a gente recomeçar o novo ciclo sem repetir os vícios e os medos antigos. Porque pensa assim, quem pula de um namoro para o outro, de um namoro para o outro, de um namoro para o outro, não adianta a gente mudar o gatinho se a gente mantiver a mesma insegurança, o mesmo controle, as mesmas rotinas. Então, acho que viver esse vazio com coragem é se permitir sentir tudo que vier nesse vazio. A dúvida, a saudade, a raiva, a euforia, é tentar e não dar certo. Porque às vezes é isso, você vai fechar um ciclo de uma coisa que não te fazia bem, de um cara que não te fazia bem, de uma relação que te punha para baixo, mas que você conhecia, e você vai tentar histórias novas, e às vezes você vai sair com um cara e não é legal, não vai te dar um frio na barriga, você vai para uma viagem que você achou que ia ser maravilhosa e não vai ser. Então, a gente tem que entender que essas novas tentativas vão ser cheias de erros, e que a gente não precisa acertar de primeira, não precisa fazer o novo ciclo valer tudo o que aconteceu no ciclo antigo. E eu vejo que, assim, uma coisa que também eu, como uma pessoa muito, além de controladora, eu sou teimosa, uma coisa que eu demorei muito para sacar é que, assim, muitas vezes eu ainda estou num ciclo que não me faz bem, então eu fiquei muito tempo num trabalho que eu já não queria mais estar, num namoro que o cara era muito legal, mas eu já não amava mais ele, porque eu não queria entender que eu mudei, os meus sonhos mudaram e as minhas necessidades mudaram. Porque às vezes você batalhou tanto, sabe, por alguém, ou por um trabalho, ou por uma casa, e de repente você fala, cara, eu abri mão de tanta coisa, eu briguei com um amigo, eu larguei minha vida pessoal em nome dessa relação. E aí a gente põe na conta todo esse esforço, toda essa renúncia, para ficar em ciclos que já estão esvaziados. E às vezes fechar os ciclos também é entender, tá bom, até aqui fez sentido, mas por mais que eu tenha batalhado muito por isso, agora eu não quero mais. O sentido se perdeu. Isso também é um fim de um ciclo dentro da gente. E é tão engrandecedor poder ver que a gente tem outros desejos, outros sonhos, outras habilidades. Mas para isso a gente vai ter que desapegar de coisas que já estão aqui, ó, no piloto automático, mas que talvez já não façam mais sentido. Eu vejo que esse medo de se arrepender me fez carregar muito peso nas costas. Porque, assim, são tantos caminhos que a gente não sai do lugar. Então, é tanto medo de que as portas se fechem para sempre, né? Porque acho que tem esse medo. Eu via muito isso. Fechar um ciclo, dava medo que você fechou aquela porta para sempre. Se eu falar tchau para aquele namorado e pedir para terminar, nunca mais vai dar para voltar. Ou se eu pedir demissão, vão colocar alguém muito melhor do que eu. E se eu me arrepender e não quiser mais trabalhar com conteúdo, quiser voltar para a agência, não vai ter meu lugar, vão ter só jovens, hipsters. E não é assim. Outra frase de vó, né? Tirando a morte,
nada é irreversível, assim, poucas coisas são irreversíveis. Então, isso também me deu uma paz no coração quando eu entendi que fechar um ciclo não é matar aquilo para sempre, é fechar o ciclo naquele momento. Porque aí, se lá na frente você quiser reabrir uma história, uma profissão, uma relação, vai ser o você lá da frente, com aquela pessoa lá da frente, para começar um novo ciclo. Não está perdido para sempre. Acho que é a própria lógica do AA, né? De um dia de cada vez, um fim de cada vez. Se eu entender que eu estou fechando esse ciclo hoje, porque não está fazendo sentido, porque mesmo amando um cara, ele só me procura de vez em quando, ele me coloca para baixo, ele menospreza as minhas características, então eu preciso fechar esse ciclo para ser feliz, aí tudo bem, né? A gente está fazendo isso em nome da nossa felicidade. E acho que eu fiquei com tanto medo de me arrepender por tanto tempo que eu ficava deixando muitos caminhos abertos, sabe? Assim, eu ficava sendo acumuladora de possibilidades. E acho que isso é muito desgastante. Acho que um dos exemplos da nossa vida amorosa que acontece muito isso é a falta de responsabilidade afetiva, né? A gente sai abrindo papos com casinhos e não vai fechando, vai fazendo o famoso curving, e de repente aquilo te tira uma energia, porque você tem que dar desculpa para um monte de gente, você tem que dar um jeito de fazer 18 profissões ao mesmo tempo. Vale a pena? É tanto medo de perder, é tanto tempo de fechar, que a gente não está conseguindo se abrir para nada de verdade. Porque acho que também a gente precisa entender que a gente perdeu. Fechar ciclos é uma escolha. Ainda que não tenha sido nossa, então é isso, quando você leva um pé na bunda. A escolha não foi nossa, mas como a gente lida com o pé na bunda é uma escolha nossa.